Shabbat Shalom a todos, mais uma vez. Shabbat Shalom. Queridos, então vamos na sequência, estudando a nossa porção de hoje, porção Terumá, Parashá Terumá, 19ª porção, 19ª Parashá, que significa oferta, presente, contribuição. Está previsto em Êxodo Shemot, capítulo 25, a partir do verso 1 até 27, verso 19. Dois temas relevantes para esta porção de hoje, tem a ver primeiro com o próprio nome da porção, que é Terumá, oferta, e o segundo é o próprio tabernáculo, a ordem do Eterno de feitura, de confecção do tabernáculo e todos os detalhes que ele dá para Moisés, para que Moisés, aí, obviamente com o auxílio dos demais, possam erigir o tabernáculo, o Mishkan. Então vamos ler aqui a introdução do capítulo 25, diz assim: Disse Adonai a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam terumá, que me tragam oferta, que me tragam contribuição. Agora, não é qualquer oferta, não é qualquer oferta. Vejam o qualificativo que o próprio Eterno determina: de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Ou seja, não há lugar aqui para avarentos, não há lugar para pessoas que não têm um coração disposto a contribuir. Essa é uma oferta alçada, uma oferta específica, que foi determinada pelo Eterno, e o Eterno já coloca a própria regra: de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. E esta é a oferta que dele recebereis: ouro, olha aí, ouro, prata e bronze. Bom, para que essa oferta? Ela é específica, oferta alçada, para construção do Mishkan, para a construção do tabernáculo. E aí vem detalhando, no transcurso do capítulo, vem detalhando a arca da aliança, o propiciatório, a mesa, o candelabro. Aí lá no capítulo 26, as cortinas, a coberta de peles e as tábuas, lá a partir do verso 14, o véu e as colunas. Esse véu tem a ver com aquele véu do templo que se rasga, e que nos dá acesso, o véu representando Yeshua, que o véu ele separava o lugar santo do lugar santíssimo. E no lugar santíssimo só o sumo sacerdote poderia entrar. Ou seja, o sumo sacerdote, ele entrava ali uma vez ao ano, ele era o representante de todo o povo. A palavra diz que ele oferecia libação pelos seus próprios pecados primeiro, e depois para os pecados do povo. E Yeshua hoje é o nosso sumo sacerdote, obviamente o único que não pecou. Então ele ofereceu de uma vez por todas sacrifício pelos nossos pecados, e nos deu o acesso ao Santo dos Santos. Então hoje nós só podemos ir ao Eterno, ir ao Altíssimo, porque Yeshua liberou esse acesso, e Ele é o acesso. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lembrando que caminho, verdade e vida tinha a ver com os três espaços do próprio tabernáculo. Então, a porta de fora para o pátio era chamada de caminho, do pátio para o lugar santo era chamado de verdade, e do lugar santo para o lugar santíssimo era chamado de vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele transpõe toda essa trajetória. Então, não são palavras jogadas ao vento, não são palavras ou meras palavras, meras expressões. Quando ele diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, nós temos aí a interpretação literal e completa em toda a acepção destes termos, lembrando que, em se tratando de tabernáculo, ele faz esse trajeto de fora, o trajeto do pecador, de fora do Mishkan até o Santo dos Santos. Ele cumpre tudo isso, e hoje, por meio dele, nós temos liberado esse acesso. O véu, esse véu que havia, a palavra diz, é o véu da separação. Esse véu foi rompido
rompido, ele foi rasgado. E ele foi rasgado de cima para baixo, não de baixo para cima. Né? Era um véu, gente, extremamente pesado, extremamente grosso. Né? E o próprio rasgo neste véu representa o poder de Deus, porque humanamente falando era quase impossível de se rasgar, sobretudo de cima para baixo. De baixo para cima pode ser que humanos tentando, fazendo muito esforço, conseguiriam, mas de baixo para cima, da forma como rasgou, demonstra também uma ação sobrenatural da terra. Mas então a ordem é para que construa esse tabernáculo para que o Eterno Betorram, para que o Eterno possa habitar onde? Em nós. É mais do que com, é mais do que entre nós, é mais do que conosco, né? É habitar em nós, é Betorram. Betorram em hebraico significa para que eu possa habitar neles, para que eu possa habitar neles. Ou seja, cada um de nós é hoje um tabernáculo do Eterno. Nós sabemos que tudo isso, tudo o que foi feito, tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então tudo isso nos foi escrito, lá Paulo fala isso lá em Colossenses, foi escrito como sombra daquilo que efetivamente viria. Né? Então o Mishkan, pedagogicamente, como sempre falamos, né, ele foi um meio pelo qual o Eterno ensinou ao seu povo o preço do pecado. Né? O salário do pecado é a morte. Então, para que todos compreendessem a gravidade do pecado, determinou-se a construção do Mishkan, do tabernáculo, onde lá no Santo dos Santos, a Shekhinah, a presença do Eterno se manifestaria como um perdoador, né, de todos aqueles que ali se achegassem, confessando seus pecados, teria que fazer sacrifício, né, sem sangue não há remissão de pecados, teria que fazer degolas e mais degolas e mais degolas, né, confessar a culpa, fazer a degola, espargir o sangue, né, para que fazer todo o processo de expiação que também aponta para Yeshua, né, para o sacrifício maior, né, tudo isso para que o homem tivesse ali o perdão, então, das suas faltas, dos seus pecados. E mais uma vez, o que é pecado? Pecado, conforme 1 João capítulo 3, verso 4, pecado é a transgressão da lei. Pecado é a transgressão da Torá, é a transgressão da instrução da terra. Então não há como alguém dizer que hoje não existe mais lei. Né? Hoje nós não estamos mais debaixo da lei. Né? Como assim? Então, se não estamos debaixo da lei, não há mais pecado. Se não há mais pecado, não há falar de sacrifício. Se não há mais falar de sacrifício, Yeshua fez tudo em vão. Então, quer dizer, isso é um sofisma, é uma falácia, né, com o objetivo de enganar a muitos. Estamos sim sob a égide da mesma lei, da mesma instrução, da mesma Torá que foi dada lá no Éden, que foi dada aqui no Monte Sinai. Obviamente Adão já conhecia as instruções do Eterno, todo o povo desde o Éden já conhecia essas instruções, mas agora ela é formalizada. Agora o Eterno determina que Moisés as escreva. Além de o Eterno ter escrito com o próprio dedo dele as 2 tábuas da lei, os 10 enunciados, as 10 palavras ou os 10 mandamentos, Moisés escreveu em rolos de pele, de pergaminho, toda a instrução do Eterno. E essas instruções, juntamente com as 2 tábuas, juntamente com a vara de Arão que floresceu, ficaram dentro desta arca que ele manda construir aqui. Então, isso tudo é uma forma de ensino muito rudimentar para tratar a nossa situação de pecadores, para que nós, de algum modo, compreendêssemos o que
o Eterno estava providenciando no tocante ao sacrifício do próprio Filho, ao sacrifício do Mashiach Yeshua. Abram, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. A partir do verso 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Olha aí. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito dele, o Ruach HaKodesh, habita em vós? Aqui fazendo alusão ao que foi dito acerca do tabernáculo. Faça um tabernáculo, um mishkan, para que eu possa habitar neles. A feitura, a confecção do tabernáculo tinha por objetivo ensinar o povo acerca do pecado, acerca do salário do pecado. Mas o Eterno, é óbvio que a própria palavra diz que nada pode contê-lo. Então, não seria para efetivamente residir em um tabernáculo, mas residir em nós, em cada um de nós, uma porção do Espírito dele, do Ruach HaKodesh, está em cada um de nós, conforme Paulo aqui atesta, capítulo 3, verso 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Ruach HaKodesh, o Espírito dele, o Espírito do Santo, habita em vós? Olha aí, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, o nosso corpo é o receptáculo do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, do Espírito do Santo, do Ruach HaKodesh. Vamos para 1 Coríntios capítulo 6, 15. Um pouquinho para frente aí. Além do nosso corpo, ou melhor, sendo o nosso corpo o templo do Ruach HaKodesh, nós agora cumprimos um segundo papel. Vejam aí no verso 15. 6,15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Yeshua? Aqui está falando do corpo de Yeshua. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Yeshua? E eu, porventura, tomaria os membros de Yeshua e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou seja, Paulo sabia exatamente a seriedade, a santidade de se considerar o corpo, cada um como sendo um habitáculo do próprio Eterno. Olha os versos 19 e 20. Agora não sabeis que o vosso corpo, olha aí de novo, é santuário do Ruach HaKodesh, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, nós não podemos fazer o que queremos, o que quisermos com o nosso corpo. O nosso corpo pertence a Deus. Então nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Hoje nós estamos vivendo uma vida em plena dependência da instrução do Eterno, para o fim o qual Ele nos destinou, que é a vida eterna. Então nós estamos aqui, o Evandro deu testemunho aqui, nós estamos numa transição, num período de, vamos dizer, um período de teste, para saber se nós efetivamente estamos cumprindo as instruções que o Eterno nos deixou, e que Yeshua disse categoricamente: não penseis que eu vim abolir a lei, a instrução ou os profetas. Eu não vim para abolir, eu vim para cumprir. E esse cumprir aí é tornar pleno. E Yeshua diz mais, ele diz que nem um i ou um tio, no hebraico, nem um yud ou um kodesh, um tracinho do hebraico, a menor expressão hebraica, se omitirá da lei, da instrução
instrução até que tudo se cumpra. E ele diz mais, ele diz que até que os céus e a terra passem, nada se omitirá até que tudo efetivamente seja cumprido. Ou seja, serão feitos novos céus e nova terra. Lá em Apocalipse diz isso. Por enquanto isso não aconteceu ainda. Se não aconteceu ainda, a instrução da terra, a vontade da terra é plenamente válida. Plenamente válida. E diga-se que Yeshua, em inúmeros momentos, ele declara: eu não vim fazer a minha própria vontade, senão a daquele que me enviou. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, eu estou atento às instruções daquele que me enviou. Eu jamais transgrediria qualquer instrução daquele que me enviou. Ou seja, do meu Pai, que também é o nosso Pai. Yeshua deixa isso muito claro para todos os da época, que eles não estavam ouvindo, eles não queriam obedecer, eles estavam atrelados às obras da lei. Uma coisa é ter que obedecer à lei, compreendendo o papel do Messias, o papel de Yeshua. Nós somos salvos exclusivamente pelo sacrifício dele. Agora, a partir do momento que nós somos salvos para obedecer, para seguirmos essas instruções conforme nunca seguimos, porque nós fomos educados, ensinados, que nós não precisávamos cumprir mais nada, que Yeshua já havia cumprido tudo por nós. Esse é o ensino romanizado. Yeshua já cumpriu, nós não precisamos fazer mais nada. Então nós não estamos mais debaixo da lei, agora nós estamos debaixo da graça. Só que, como eu disse, isso é um sofisma, mistura verdade com mentira e sai um resultado falacioso, mentiroso, enganador, colocando a muitos na fila dos perplexos, na fila daqueles que pensam que vão ser salvos e na verdade estão indo rumo à perdição. Essa turma dos perplexos são esses que pensam que Yeshua já fez tudo, que não há que fazer mais nada. Eu não tenho que me preocupar com o Shabat, com o sábado, eu não tenho que me preocupar com a alimentação, eu não tenho que me preocupar com as festas que o Eterno determinou, e essas são as minhas festas, são santas convocações, porque afinal de contas, Yeshua já fez tudo isso por mim. Gente, pensa, Isso é um contrassenso. Isso é um engodo com o objetivo de exterminar qualquer possibilidade de salvação. Porque aqueles que caírem nesse engano não serão salvos. Ficarão lá em Mateus 7, 21 e 23, que dirão: Senhor, ao ouvirem Yeshua, dirão: Senhor, em seu nome nós ensinamos, nós pregamos, nós fizemos muitos milagres, nós profetizamos. Yeshua olhará e dirá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Na Bíblia de quase todo mundo, a palavra correta: vós que praticais aquilo que é contrário à Torá, que é contrário à instrução, que é contrário à lei, à anomia, à nomos, contrário à norma, contrário à lei. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vocês que praticam a anomia. E nós sabemos que há um movimento antinominiano muito forte. O mundo evangélico, de um modo geral, apregou esse antinomismo. Ou seja, nós não temos que nos preocupar com lei. Yeshua já fez tudo. Pois não. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Tem uma outra versão aí que diz: aqueles que são contra a lei. Então é exatamente isso. Anomia, a mesma expressão. Desobedecer a lei, desconsiderar a lei, desprezar a lei. Lei aí no sentido de Torá. Torá significa muito mais do que lei. Significa instrução, significa ensino. Porque as traduções no Ocidente, onde estava escrito Torá, eles retiraram e colocaram lei. Exatamente.
várias alterações, gente, na nossa Bíblia, né, nos induz ao engano. Por exemplo, o nome de Deus, Yud-Rei, Vav-Rei. Onde tinha Yud-Rei, Vav-Rei na Bíblia, eles tiram, que eu estou aqui com a João Ferreira de Almeida, e isso está escrito logo aqui no prefácio, né, dizendo que onde estava escrito Yud-Rei, Vav-Rei, foi substituído pela palavra Senhor. Senhor. E aí eles pegam Yeshua e também, onde Yeshua está se manifestando, colocam Senhor. E aí misturam o quê? Misturam Yeshua com o Pai, e nós não sabemos que horas que está falando de Yeshua, o Filho, não, que hora que está falando do Pai. Porque tudo é Senhor agora. E há uma clara distinção acerca disso. E aí onde estava a Torá, onde estava instrução, tirou e colocou lei. Então tudo virou lei. Toda vez que tiver a palavra lei na Bíblia, significa Torá. Mas Torá, ela tem que ser compreendida, às vezes é lei, é literal, é lei. Só que às vezes é instrução, às vezes é ensino. Vai depender do contexto. E aí tudo virou lei. Ou seja, nós não temos que obedecer mais nada sobre isso. E o que é muito grave, gente, porque são aqueles dois extremos. Dois extremos perigosos. O primeiro é falar isso: nós não estamos debaixo da graça, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Graça sempre foi graça, nunca deixou de ser graça. Adão, quando ele peca no Éden, o primeiro pecado, ele deveria ter morrido. Ele não morreu por quê? Porque a graça de Deus se manifestou para ele. É óbvio. Então sempre foi graça, sempre foi graça, nunca deixou de ser graça, nunca deixou. A questão de Yeshua é uma questão de substituição. Yeshua agora vem para nos substituir naquilo que seria para nós como resultado do pecado. Ou seja, aquela morte, se o salário do pecado é a morte, quando eu peco, eu deveria morrer. Mas como Yeshua já fez o sacrifício por mim, eu não mais morro. Eu sou justificado pelos méritos dele. Agora, veja o outro extremo. Tem esse extremo: uma vez que eu aceitei, você pode levar uma vida do jeito que quiser, porque Yeshua, afinal de contas, já pagou o preço por mim. É uma interpretação absurda e absolutamente contrária aos princípios santos daquele Deus que nós seguimos, que é absolutamente santo. E aliás nos dá a ordem: sede santos, porque eu sou santo. Tem um texto que diz: sem santificação ninguém verá a Adonai, ninguém verá a Deus. Ou seja, nós precisamos nos santificar. Bom, qual que é o processo de santificação? Santificação é exatamente o oposto de uma vida em pecado. Então, à medida que eu me santifico, eu vou conhecendo a instrução do Eterno para que eu não peque contra essas instruções, porque o pecado é a transgressão da instrução. Se pecado é a transgressão da instrução, para eu me santificar, eu não posso transgredir. Então é um processo de santificação. E nesse processo, obviamente, eu vou conhecendo e praticando, para que eu não ouça de Yeshua lá na frente que eu era um antinomista, que eu era um anomos, um contrário à instrução, um contrário à lei. E o outro extremo, gente, muito perigoso também. Como eu falei, são dois extremos perigosos. Esse é o primeiro. Agora, o outro extremo são os nossos irmãos ortodoxos, que seguem literalmente a lei, que pegam a lei e fazem um verdadeiro checklist. Eu cumpro isso, eu estou cumprindo, tenho que cumprir isso aqui também, mas isso aqui e tal, e pensar que por assim agindo está justificado. Não está. Sem o sacrifício do Mashiach, sem o sacrifício de Yeshua,
E como eles não aceitam Yeshua como sendo esse sacrifício, não é? Eles permanecem debaixo da ira de Deus. Só que eles pensam que em apenas obedecendo, ou seja, eu consigo obedecer, né? Basta eu conhecer que eu vou obedecer, eu consigo isso, e é mérito meu. Então esse é o engano, porque não consegue, não da forma como o Eterno requer. É claro que cada um tem que se esforçar para cumprir o máximo possível, para ser o mais obediente possível, mas há pecados que nós mesmos não controlamos. E para Deus, para um relacionamento com Deus, conforme diz lá em Isaías 59:2, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Para um relacionamento com Deus, que é santo, nós não podemos ter nenhum pecado. Nenhum. Basta um pecado para nos banir da presença dele. Será que alguém em sã consciência é capaz de dizer que consegue cumprir toda a Torá, todas as instruções que aqui estão, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, ao ponto de se apresentar diante do Todo-Poderoso e dizer: eu sou santo? Não existiu ainda. Apenas Yeshua. Só Yeshua. A palavra diz que o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, apenas ele. E por isso é que ele é o substituto. E por isso que é só por meio dele, porque não há ninguém que consiga. Não estou dizendo que nós não devemos nos esforçar para isso, é óbvio que nós devemos. Agora, hoje nós obedecemos porque fomos salvos. Nós não obedecemos para sermos salvos. Uma coisa é eu pensar que eu vou ser salvo por mérito meu, por meio da obediência. Opa, estou errado. Agora, a partir do momento que eu fui salvo pelo mérito de outro, pelo mérito do Mashiach e Yeshua, agora sim, ele, por meio do que ele fez, por meio da nova aliança, eis que vem dias, diz Adonai, que farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não há nova aliança com o gentio. Ué, mas espera aí, e o gentio, como é que fica nessa? Como que o gentio então vai fazer parte da família de Deus? Só a partir do enxerto. Se ele não se permite enxertar, onde? Em Israel, que é a verdadeira oliveira. Paulo diz isso em Romanos 11, né? Vós que sois oliveira brava, né? Antes nós éramos oliveira brava, fostes agora enxertados na verdadeira oliveira, Israel. Então, a partir do momento que nós somos enxertados em Israel, nós passamos a fazer parte da mesma família. Vamos produzir agora os mesmos frutos da árvore na qual estamos enxertados, é óbvio. Nós não mais produziremos os frutos do zambujeiro. Antes nós éramos zambujeiro, oliveira brava, produzindo frutos imprestáveis. Agora não, agora nós estamos na verdadeira oliveira, produzindo frutos dignos de arrependimento. Frutos que somarão para nós para a vida eterna. E aquele que não se permite enxertar em Israel, então peraí, a nova aliança é com a casa de Israel e com a casa de Judá. Se não faz parte de nenhuma das duas casas, está fora. Simples assim. E isso Deus fala com Ezequiel 36, 31 a 33, e diz lá em Hebreus a mesma coisa, confirma esta aliança, nos dando o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, lá em Ezequiel 36, 26, nos dá o Espírito Santo com uma finalidade. O Espírito Santo não é para fazer coisas ininteligíveis. O Espírito Santo não é para fazer shows que ninguém entende o que está acontecendo, uma desordem, uma balbúrdia, nada disso. O Espírito Santo, ele nos foi dado para obedecermos. Ezequiel 36, 26, leia por favor. Eu lhes darei um novo coração
porei no seu íntimo um novo espírito. Tirarei do seu corpo o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei o meu espírito no seu íntimo. Para quê? E os farei andar nos meus decretos, e vocês obedecerão e cumprirão as minhas decisões judiciais. Pronto. Então o Espírito é colocado em nós, nesse mishkan, nesse tabernáculo, agora que somos nós. Deus é Deus habitando em nós. Agora, Deus habitando em nós, nós podemos dizer que nós temos o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, apenas e tão somente se efetivamente estamos comprometidos em obedecer os seus estatutos, as suas decisões, os seus julgamentos. Enfim, estudamos isso na semana passada, Mishpatim. Traz clareza para essas situações que a pessoa fala que tem tal dom e mais tal, tem uma vida toda desalinhada com a palavra. Exatamente. O Eterno, ele requer a nossa transformação de dentro para fora, não de fora para dentro. Falamos muito isso aqui, né? Aparentarmos judeus, aparentarmos com tradições é muito fácil. Colocar o kippah, colocar um talit, né? Tefilim e outras coisas externas, tzitzit, isso é muito fácil de fazer, muito fácil. Mas o Eterno, ele quer nos transformar de dentro para fora. É o nosso coração. Ele nos daria um coração novo, um coração agora de carne, um coração capaz de obedecê-lo, que tem verdadeiro prazer, conforme Davi menciona, né? Que tem prazer na lei de Adonai, na Torá, na instrução de Adonai, que nessa instrução medita de dia e de noite. E nós sabemos, né, as inúmeras bênçãos decorrentes da obediência a essas instruções. Em resumo eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. Escolha uma bênção. Escolha uma bênção. E aí muitos dizem assim: nossa, o diabo me roubou isso, me tomou isso, o gafanhoto fez isso, fez aquilo outro e tal. Deus agora vai me restituir. Como assim? Falava isso com a minha esposa hoje lá em casa. Nada acontece sem a permissão do Eterno. O Eterno é muito claro, muito objetivo com as suas instruções. Quais sejam? Eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. Escolha uma bênção. E aí vem lá. Fala que nós não precisamos correr atrás delas. Elas é que correrão atrás de nós se nós formos obedientes. Olha aí que beleza. As bênçãos nos encontrarão. Elas vão nos encontrar. Se nós obedecermos, se nós formos fiéis. Fiel, gente, vem da palavra emuná. Fé, mais uma vez, não é algo abstrato, eu creio. Não, fé é muito mais do que isso. Fé é fidelidade. Fidelidade para com essas instruções. É prática, é exatamente a aplicação prática daquilo que eu estou aprendendo. É andar como Yeshua andou. Aquele que disse que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Como que ele andou? Em plena dependência do Pai, em plena obediência ao Pai. Então, emuná é fidelidade. Fidelidade. O justo viverá pela emuná. Não é uma fé abstrata, gente. Não é uma fé transcendental, nada disso. É uma fé de relacionamento. É uma fé de provar, de experimentar. É aquilo que Jó falou, né? Antes eu te conhecia por ouvir dizer, agora não, agora eu te conheço por causa do relacionamento. Agora eu sei a quem eu estou verdadeiramente servindo. Não é uma crença simplesmente. Exatamente, é um relacionamento. E relacionamento, gente, é de relar mesmo. Tá junto, estamos juntos, né? Estamos juntos. Não é?
Senhor fez uma coisinha que eu não gostei, faço um beicinho para Deus. Nada disso, nada disso. O irmão fez uma coisinha que eu não gostei, estou virando a cara do irmão. Nada disso, gente, nada disso. Nós estamos aqui para quê? Para nos aperfeiçoarmos. Nós estamos aqui para a edificação do corpo de Yeshua, segundo a justa cooperação de cada parte, unidos e vinculados, conforme juntas e ligamentos, cresce o crescimento que provém de Adonai. Então, tudo isso, gente, para nos ensinar uma vida de obediência, uma vida de dependência, uma vida santa. Uma vida santa. O nosso corpo hoje é templo, é tabernáculo de Deus. De Deus. Queridos, ter uma oferta, conforme eu já disse, oferta espontânea, oferta de coração. Lá em 2 Coríntios 9, 7 diz exatamente isso, Aquele que contribua, que faça conforme o coração, que foi proposto em seu coração, contribua com alegria, contribua com alegria, faça com alegria, e não gemendo. A oferta, essa terumá, ela nos representa, é uma honra para nós sermos considerados aptos a ofertar. Aliás, Yeshua fala sobre isso, É muito melhor dar do que receber. Aquele que pode ofertar, isso é uma honra para quem pode verdadeiramente ofertar. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E somente aquele que tem esse coração disposto, propenso, generoso, podem contribuir. E principalmente nesse caso, que se tratava ali do Mishkan, do tabernáculo. É como na construção do templo, Deus não precisava das ofertas, mas Ele falou que era para dar as ofertas exatamente para isso, para dar a oportunidade da pessoa falar: eu ajudei a construir o templo para Deus. Exatamente, exatamente. Aqui nessa obra, Deus não precisa de nós, mas a gente ajuda Deus na obra. E aqui, gente, isso foi tão intenso e foi tão bem compreendido que Moisés, depois nós vamos ver, Moisés teve que dar ordem para parar. Chega! Vocês já viram alguém fazer isso? Algum pregador falar que chega, não precisa me dar mais nada, não, porque está transbordando aqui. Aqui não, aqui Moisés só chega, está ótimo, já deu. Para de trazer. Não precisa trazer mais. A oferta aqui já alcançou o objetivo, já foi cumprido. A meta acabou. Generosidade, propensão, de fazer aquilo que estava no coração. Conforme eu disse, gente, o Eterno, todas as nossas atitudes, Ele conhece a nossa motivação. Ele sabe o porquê estamos fazendo aquilo que estamos fazendo. Nós podemos enganar todo mundo, nós não conseguimos enganar o Eterno. Então ele vê o nosso coração, Ele sabe a real motivação de todos os nossos atos. E é exatamente isso que Yeshua deixa muito claro, porque o ser humano, de um modo geral, ele é muito preocupado com esse aspecto exterior, conforme eu já disse. É muito fácil maquiar, é muito fácil tapear, falsificar. O ser humano é ninja. Exatamente. Conforme o Eterno disse para Samuel, lá em 1 Samuel 16, 7, o homem vê o exterior, eu vejo o interior, eu vejo o coração. Então você está pensando que é esse aí? Não, não é esse, é o outro. História de Davi. É a escolha de Davi, exatamente. Lá em João, abre em João, por favor, João capítulo 2, versos 24 e 25. Evangelho de João. Olha o que Yeshua diz aqui.
João capítulo 2, versos 24 e 25. Eu vou ler o 23 também. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, olha aí, né? Sinal, está vendo sinal? Então aí eu creio, né? Então, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Yeshua, olha aí, não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunha a respeito do ser humano, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. É João 2, não? João 2, 24 e 25. Lá em 2 Coríntios 5,12, Paulo diz assim, Paulo falando que tinha que se apresentar e tal, de determinada forma, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência. Olha aí, o grande embate de Paulo, gente, era exatamente com estes, que se gloriavam na aparência. Era um grupo da aparência, que era chamado do grupo legalista, ou os da lei, ou os da circuncisão. Então esse era o grupo mais fechado, mais ortodoxo, né? Esses se gloriavam na aparência. Aí Paulo está dando testemunho aqui exatamente o quê? Para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração, porque Paulo sabia que efetivamente o que determina o nosso relacionamento com Deus é aquilo que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Aliás, ninguém escreveu essa matéria com tanta maestria quanto Paulo. A questão, gente, é que muitos tentam eliminar o fruto, né? Praticou uma obra má, fez uma coisa errada, ele quer eliminar a coisa errada, mas não quer eliminar o quê? A causa, a raiz. A raiz está dentro, a ação está fora. Ele quer corrigir o que está fora, mas não quer permitir uma ação de Deus lá dentro, lá no coração, que é efetivamente a causa. A causa de todo o mal da humanidade é uma só. Pecado. Mais atrás ainda, o pecado já é consequência da causa. Já é consequência, não é causa. A desobediência. Independência de Deus. A independência gera desobediência, que por conseguinte é o próprio pecado. Desobedeceu, pecou. Agora, por quê? Porque quis ser independente. É o que Satã faz lá no Éden. Bom, não foi bem assim que Deus disse. Não Ser foi igual a Deus. O receio de Deus é que vocês sejam iguais a Ele, sejam semelhantes. Eles sabem que se vocês comerem desse fruto qual Ele lhes proibiu, que vocês serão conhecedores do bem e do mal, vocês serão iguais a Ele. Opa! Tem jeito de ser igual a Deus? Certamente vocês não morrerão. Claro que vocês não vão morrer. Opa, eu tenho chance de me tornar independente, fazendo a minha própria vontade, você conhecedor do bem e do mal, e não vou morrer. Pronto, caiu na arapuca. Caiu na arapuca. E por conta disso estamos nós aqui, estudando as consequências dessa ação. Agora, como eu disse, à medida que vamos conhecendo, nós vamos erradicando as más obras, mas cuidando efetivamente de atacar a causa. E a causa é independência. Independência. Se nós entendermos isso, nós teremos uma vida extremamente próspera em todos os sentidos na presença de Adonai. Porque é exatamente isso que Yeshua nos ensina. Quando Yeshua disse que ele não veio fazer a própria vontade,
eu não falo, o que eu estou falando para vocês não são as minhas palavras, mas sim as daquele que me enviou. Tudo, ele dependia tanto do Pai que ele falou que a comida dele consistia em fazer a vontade do Pai. Para ao fim ser dito dele o quê? O qual não cometeu pecado, nem dó algum se achou em sua boca. Ou seja, varão absolutamente aprovado por Deus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado. A ele eu vi. Abra, por favor, em Marcos 7, 21. 14 Marcos. Marcos 7, a partir do verso 21. Porque de dentro, olha aí, Yeshua dizendo, porque de dentro do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, gente, o grande problema entre aspas, para que muitos creiam e queiram efetivamente integrar a família de Adonai, integrar o reino vindouro, integrar o reino de Deus, tem a ver com mudança de vida, tem a ver com transformação, tem a ver com techuvá, 180 graus. Eu estava indo para um caminho, eu estava indo para cá, agora eu tenho que voltar, eu tenho que sentido oposto. E isso mexe com a nossa vontade. Isso nos atinge em cheio. Porque eu estava aqui, eu estou querendo continuar aqui. Eu já andei demais até aqui. Como que eu vou? Como que você quer que eu volte? Não, Senhor, eu vou continuar aqui. Bom, então você vai continuar fazendo a sua própria vontade? E aí, quando Yeshua pontua a nossa conduta, e ele é o nosso modelo, além de ser a expiação, além de ser o sumo sacerdote, ele é o nosso modelo, né? Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, nós temos uma forma agora que nós temos que entrar nela. E essa forma chama-se Yeshua. E é isso que Paulo diz, gente: eu não mais vivo, Yeshua vive em mim, essa vida que eu vivo, eu vivo pela fé nele. Pronto, acabou. E essa fé, é lógico que é fidelidade. Eu sou fiel aos ensinos dele. Eu sou fiel naquilo que ele esclareceu para mim. E nós estamos falando de Paulo, que era um dos maiores rabinos da época, que foi educado conforme o mais alto padrão do judaísmo. Educado e ensinado. Então, Yeshua requer de nós, Deus requer isso de nós, que nós nos conformemos à imagem de Yeshua, a fim de que ele, Yeshua, seja o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. Então, nesse propósito eterno do Pai, de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Yeshua, contido aqui em Romanos 8, 28 a 30, abarca aqui tanto a questão da oferta, aquilo que nós estamos ofertando hoje para Deus. Não estou falando de bens materiais, estou falando de vida. Paulo fala que a nossa vida tem que ser uma oferta de aroma agradável a Adonai. E é óbvio que a única coisa que agrada a Adonai é uma vida de santidade. Sem santificação, ninguém verá Adonai. Que Ele nos abençoe, que Ele nos capacite, que consigamos concluir a nossa jornada e ouçamos ao final: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Shabbat Shalom.